Bora mergulhar na mente de uma das figuras mais importantes da história do pensamento ocidental, Platão. A filosofia dele, olha, moldou o nosso jeito de ver o mundo e tudo, mas tudo mesmo, começou com uma única pergunta. A pergunta que guiou a vida inteira de Platão foi essa: o que é, afinal, a realidade? E essa busca ela não veio de uma curiosidade qualquer, de um estudo acadêmico, veio de uma tragédia pessoal. A gente está em 399 a.C. Um evento acontece e simplesmente mexe com as estruturas da sociedade de Atenas. Isso convenceu Platão de que a democracia do jeito que ele conhecia estava doente. E foi aí que ele embarcou numa busca para achar uma base sólida, racional, para uma sociedade que fosse justa de verdade. Para a gente entender o Platão, é fundamental colocar ele no lugar certo, no meio de uma linhagem de pensadores que é simplesmente lendária. Ele foi aluno de Sócrates, aquele mestre que questionava tudo em Atenas, e depois foi o professor de Aristóteles, que por sua vez ensinou Alexandre o Grande. Pensa só, que corrente de sabedoria. A execução do mestre dele, condenado pela própria democracia ateniense, foi a prova final para Platão de que a sociedade não era guiada pela verdade. Era guiada por opiniões, por emoções, por qualquer coisa que mudava a todo instante. Ele sacou que precisava encontrar um alicerce muito mais firme para a justiça e para o conhecimento. E essa busca toda levou ele a uma conclusão, assim, bem radical. E se o mundo que a gente vê, que a gente toca e ouve, não for o mundo real de verdade? E se tudo isso for apenas um mundo de sombras? E é exatamente daí que nasce a ideia mais famosa dele, a teoria das ideias. Para Platão, não existe só uma, mas sim duas realidades diferentes. De um lado, tem um mundo sensível. É o nosso mundo físico, sabe? O que a gente percebe com os sentidos, um lugar que está sempre mudando e é cheio de imperfeições. Do outro lado, existe o mundo inteligível. Esse é um reino de ideias perfeitas, eternas, que não mudam nunca. E a gente só consegue chegar lá usando a nossa razão. O que isso quer dizer na prática? Bom, pensa assim. Cada cadeira que a gente vê por aí, no nosso mundo, é só uma cópia meio torta, imperfeita, da ideia de cadeira, que é perfeita e existe lá no mundo inteligível. O que a gente vê são só sombras da realidade de verdade. Para ajudar a gente a entender essa ideia de um mundo de sombras, que pode parecer meio maluca, Platão criou uma das histórias mais poderosas de toda a filosofia, a famosa Alegoria da Caverna. Imagina só a cena. Tem uns prisioneiros acorrentados desde que nasceram, olhando para uma parede. A única coisa que eles veem são sombras, projetadas por uma fogueira que fica atrás deles. Para eles, aquelas sombras são a realidade. Agora, imagina que um deles consegue se soltar. Ele se vira, vê os objetos de verdade que criavam as sombras, e com muito esforço é arrastado para fora da caverna. A luz do sol lá fora cega ele no início, mas aos poucos os olhos se acostumam e ele enxerga o mundo real. Essa é a jornada do filósofo, sair da ilusão e chegar na verdade. E o que será que esse prisioneiro libertado encontra lá no topo desse novo mundo de luz? No ponto mais alto da realidade, ele vai encontrar o princípio que ilumina todo o resto. Esse princípio é a ideia do bem. E para o Platão, o bem não é só uma questão de moral, de ser bonzinho. Não. É a fonte de toda a realidade e de todo o conhecimento. É o que dá sentido a todas as outras ideias que existem. Platão usa uma analogia simplesmente genial para explicar isso. Pensa no sol. Ele não só deixa a gente ver as coisas, mas ele é a fonte da vida que faz tudo crescer. Então, do mesmo jeito, a ideia do bem não apenas ilumina o mundo das ideias para nossa mente poder enxergar, mas ela também dá existência a tudo. Mas aqui vem a grande virada da história. Para Platão, o filósofo que viu a luz do bem não pode simplesmente ficar lá fora, curtindo o conhecimento. Não. Ele tem o dever, a obrigação moral de voltar para a escuridão da caverna e ajudar os outros a se libertarem também. E é exatamente esse senso de dever que se torna a base de toda a filosofia política dele, que ele detalhou na sua obra-prima, A República. A lógica é a seguinte: só quem conhece o bem de verdade tem capacidade para governar de um jeito justo. Na cidade ideal dele, a sociedade é um espelho da alma humana. Platão dizia que a alma tinha 3 partes. A parte racional, que busca a verdade, corresponde aos governantes, que seriam os filósofos. A parte irascível, que é ligada à honra e à coragem, são os guerreiros. E a parte concupiscente, dos nossos desejos e apetites, são os produtores. A justiça, tanto na alma quanto na cidade, é a harmonia, o equilíbrio perfeito entre essas partes, cada uma fazendo seu papel. Isso tudo leva a gente para a proposta mais famosa e, digamos, polêmica dele.
O governante ideal é o filósofo rei. Somente aquelas pessoas que saíram da caverna e viram a ideia do bem teriam a sabedoria e principalmente o desinteresse para governar com justiça de verdade. Certo, mas qual foi o impacto real de toda essa jornada para fora da caverna? A verdade é que as ideias de Platão ecoam até hoje. Elas vêm moldando o mundo há mais de 2000 anos. Olha, desde a teologia cristã, passando pelo Renascimento e chegando na filosofia moderna, as ideias de Platão sobre uma realidade superior e a importância da razão formaram um dos pilares da nossa civilização. Tem um filósofo, o Alfred North Whitehead, que disse uma coisa incrível, que toda a filosofia ocidental é, na verdade, só uma série de notas de rodapé a Platão. Pensa no peso disso. E é por isso que Platão continua tão relevante. Ele nos força a perguntar, num mundo cheio de opiniões, de aparências, quem seriam hoje os nossos filósofos governantes? Quem são as pessoas que realmente buscam a verdade e não apenas o poder? A pergunta de Platão, como a gente pode ver, ainda ecoa, e muito.